Oi, eu sou a professora Rosa Cruz e eu trabalho com língua portuguesa no nono A. Então, estou fazendo esse vídeo, é o nosso primeiro vídeo das aulas remotas e quaisquer dúvidas que vocês tenham, vocês podem me perguntar no grupo ou perguntar no inbox, tá? Que eu vou estar pronta para responder. Vocês receberam uma atividade remota, essa aqui, né, de língua portuguesa, são 4 laudas, né, a respeito de 3 assuntos. 2 de gênero literário, editorial e crônica e 1 de gramática no processo de formação de palavras, tá bom? Então é importante que a gente relembre alguns conceitos, tá? Então a gente vai começar com o editorial, tá? O que é editorial? Editorial é um texto de jornal, de revista. Aqui eu tenho um exemplo de um blog, né? Aqui a gente tem um exemplo de uma revista, esse aqui, o Socorro na Fila. A gente tem um exemplo de um jornal, né? O editorial de um jornal, né? O peso do agronegócio. E vamos para o conceito, tá? Que vocês receberam esse conceito lá no início da atividade, um pouquinho mais conciso. Então, o editorial é um texto publicado na imprensa, na mídia, ou seja, em jornais, revistas, blogs, sites, que tem um conteúdo opinativo, que vai dar opinião. Então, vai ser o quê? O ponto de vista de uma empresa, né, ou da redação de um produto de uma empresa, sem ter que cumprir com a obrigação jornalística da imparcialidade, né? Porque um jornal, uma notícia, ela tem que ser imparcial. O fato que aconteceu, ele tem que ser contado, sem aumentar, sem diminuir, sem dar opinião, se gostou ou não daquilo, tá? Então, o ponto de vista da empresa, por exemplo, a Rede Globo é uma empresa e ela tem vários produtos, né? Por exemplo, o Jornal Nacional, o Jornal Hoje, a revista Globo Rural, Jornal O Globo, etc. Tá? Então, são produtos de uma empresa. Então, vai ser o quê? O ponto de vista, a opinião de uma empresa ou de uma redação de um produto da empresa sobre um determinado assunto, tá? Mas aí ela pode ser parcial, tá? Como em qualquer matéria publicada, o editorial também tem o objetivo de informar sobre um determinado assunto. Porém, contudo, ela não tem a obrigação de ser neutra, tá? O texto, o editorial não precisa ser neutro, ser indiferente. Por quê? Porque ele vai ter que expressar a visão do autor sobre aquele assunto que está sendo falado, sobre aquele assunto que está sendo dito, tá bom? Então, é importante você estar atento a esse conceito. Geralmente, está localizado no jornalismo impresso, né, em jornais, em revistas, nas primeiras páginas. Normalmente não é assinado, né, quem produz o editorial, até porque representa o todo de uma empresa ou o todo de uma redação, né, então ele geralmente não tem assinatura, a menos que raramente acontece de um colunista querer dizer, não, eu que estou pensando a respeito disso, isso a respeito daquilo, tá? Ele não é marcado, de novo, pela imparcialidade que é comum no jornalismo, tá? Para escrever um bom editorial, o que é preciso? Conhecer como é que se faz um editorial. Como é que faz um? E aí a gente vai, então, para as 3 partes necessárias, né, da estrutura de um editorial. Primeira coisa é o tema. Tá? O que é o tema? É o assunto. O que vai dar a opinião, quem que vai dar a opinião sobre um tema que está na mídia, um tema atual. Tá? Então, vai ter um tema que todo mundo conhece, que você conhece. Tá? O objetivo vai ser evidenciar o seu posicionamento. O que é posicionamento? Se você é contra ou se é a favor. Tá? Num determinado tema que tenha amplo conhecimento. Todo mundo tem que estar sabendo da parada, o que está acontecendo aí. Geralmente é um termo que está bombando. Além disso, o tema ele deve ser relevante, importante para a sociedade, ou então para aqueles que estão consumindo o produto, no caso, o conteúdo lá do jornal. Para as revistas, o editorial ele vai refletir os temas que são tratados na edição. Então, normalmente, um jornal também. Então, o editorial ele é sobre um assunto que eles vão falar ou que está sendo falado naquele jornal, tá? Segunda parte é a estrutura do texto do editorial. O editorial ele tem uma linguagem simples, né, para que
garanta o entendimento de todo mundo que lê, pode ser direcionado para os leitores ou para outro, pode ser, por exemplo, um editorial para alguém específico, para um presidente de uma empresa, um deputado, etc., ou para os próprios leitores, tá? Sempre com uma opinião, tá? E isso é para que ele seja lido pela comunidade. Tem 3 partes dos textos argumentativos, opinativos, geralmente tem 3 partes. A introdução, em que vai mostrar o tema, né? E assim, vai trazer a curiosidade, porque as pessoas têm que ter curiosidade naquilo que vão ler. Então, tem que ser um tema que as pessoas tenham interesse em saber do que se trata. Segundo, o desenvolvimento, que vai conter os argumentos, né, que vão sustentar essa opinião, se é contra, se é a favor. E para isso vai precisar de quê? Geralmente de dados estatísticos, né, falas de especialistas ou exemplos, tá? E, finalmente, a conclusão. A conclusão geralmente é criativa, tem boas ideias e geralmente vai dar uma solução para aquilo que foi falado, tá? Então, a conclusão também instiga a reflexão e pede a participação, sugestões e demais ações. Olha um exemplo aqui no texto de vocês. Né? O tema é um editorial mais respeito aos deficientes. Então, a gente tem ele em 3 partes aqui, ó. Né? O primeiro parágrafo, o segundo, o terceiro. Então, o primeiro parágrafo, basicamente, aqui vai ser o tema, né? Que diz que o tema é, o caso, a proteção às pessoas com deficiência e as leis, né, que amparam essas pessoas, como é que elas estão funcionando e etc. Aí vem o desenvolvimento e, finalmente, a conclusão, que vai ter uma possível solução, né? O que poderia fazer para que se tenha mais respeito aos deficientes, tá? E, no caso, proteger essas pessoas. Então, é basicamente a estrutura, tá certo? Além disso, a terceira parte de um editorial da estrutura é a revisão, porque é importante reler, revisar e garantir um bom texto. Com isso, você evita os erros de interpretação, erros de coerência e garante a coesão, ou seja, aquilo que você pensou, você conseguir escrever. Então, o editorial, ele é opinativo. Para isso, a gente precisa ter cuidado para transmitir a ideia de maneira bem clara, que a pessoa compreenda assim que lê. Então, independentemente se resumir o conteúdo ou dissertar sobre questões atuais, o leitor, no caso o telespectador, ele tem que compreender o objetivo do texto, tá? Que é geralmente buscar atrair para si a opinião a respeito de quem escreveu o editorial, tá bom? Vamos voltar aqui no texto de vocês, que eu peço 2 questões. A finalidade do editorial, né? Então, assim, basicamente você vai olhar qual o objetivo, para qual a finalidade, para que foi escrito esse texto aqui. Aqui é uma questão mais estrutural, para escrever um bom editorial, o que um autor precisa. E a terceira questão é a produção textual. Então, assim, nessa terceira questão, eu não estou pedindo para você escrever um editorial, não é isso. O que tem aqui é que eu vou ler o comando para você entender direitinho. A vida de um deficiente é extremamente difícil, pois geralmente os portadores de deficiência necessitam da ajuda de alguém. Os deficientes muitas vezes não são tratados da maneira que deveriam ser. Eles são tratados com ofensa e até mesmo desigualdade na forma de tratamento da sociedade. Escreva um texto em até 15 linhas. Até 15 linhas. Sobre o que você pensa, a sua opinião a respeito de como devem ser tratados os portadores de necessidades especiais em Dom Eliseu. Use caneta no seu texto e letra legível. Então, lá na folha anexa, que é essa 4ª folha aqui, você vai emitir a sua opinião sobre o editorial. Eu não estou pedindo um editorial, ainda não, tá? Então, é só para que você conheça o conceito e a gente já começa a se conhecer melhor, eu com a sua produção textual, nessa nossa primeira atividade, tá bom? Então, primeiro ficou esse aí, tá certo? A segunda proposta é a respeito de crônica, é um outro texto literário, tá bom? Então, esse é bem mais divertido. O texto que vocês leram é um texto do Luiz Fernando Veríssimo.
se chama A Espada, né? Um texto bem divertido. E o que é crônica? Vamos relembrar, crônica é um gênero textual também, é um texto curto, escrito em prosa, ou seja, ele não é em verso, tá? Geralmente é produzido também para quê? Pelos meios de comunicação. Então a crônica também é um texto de jornal, é um texto jornalístico, de revista, de telejornal. A gente lê a crônica, tá? E normalmente nesses meios. Além de ser um texto bem curto, uma crônica também tem vida curta, exceto as clássicas, ou seja, porque elas vão tratar de quê? De um assunto que é comum, que é corriqueiro. Vou dar um exemplo, um cronista de um determinado jornal, sobre o que ele escreve? Tem uma notícia. Ele pega aquela notícia e reescreve aquele fato de uma maneira literária, de uma maneira mais poética, de uma maneira emocionante, como se fosse uma historinha. Né? Ou ele tira fatos reais de uma notícia, ou ele imagina alguma coisa e faz a crônica, tá? Lembrando que crônica vem do grego, da palavra cronos, que significa tempo. Então, ela sempre vai falar alguma coisa em tempo cronológico, tá? É o tempo, é o que acontece agora, no momento. Então, ela é muito atual, é sempre atual. As características de uma crônica é que ela tem geralmente uma narrativa muito curta, a linguagem é muito simples. Vocês vão ver lá na crônica, aqui na crônica Espada, é uma conversa entre pai e filho, tem o pai, o filho, a mãe. Você vai entender porque é uma conversa muito simples, a linguagem coloquial do dia a dia, tá? Terceiro, a presença de poucos personagens, se houver personagens no caso, no da crônica que a gente leu, são só 3, o pai, o filho e a mãe, né? 3 pessoas. O espaço é reduzido, onde a história se passa. No caso da crônica, se passa na sala e depois no quarto do filho. Os lugares são reduzidos, são 2, 3, 1 no máximo 3 assim. Os temas, né, os assuntos são relacionados a acontecimentos do dia a dia, que a gente tem uma crônica de uma festa de aniversário, né, um dia de aniversário do menino. Um bom cronista é aquele que narra situações banais, situações bobas, né, de uma ótica particular e criativa. E é isso que ele faz, ele transforma uma festa de aniversário numa criatividade que faz a gente refletir. Mas e aí, o que aconteceu? Será que isso é real ou será que não é? É comum que esse tipo de texto tenha marcas claras de humor, né? As crônicas geralmente elas são bem humoradas, mas elas têm uma característica maior do que o humor, que é a reflexão. Ela faz o leitor refletir sobre aquilo que leu. Então, 2 características de crônicas, humor e reflexão. E, normalmente, né, só relembrando, elas são publicadas em jornais, revistas, blogs e etc. Tá? Etc. Tipos de crônica. A gente tem vários tipos de crônicas. Isso aqui, obviamente, que eu não quero que você decore, você nem precisa saber, mas é importante que você tenha conhecimento de que não existe só um tipo de crônica, tá? Então, a gente tem crônica descritiva, crônica narrativa, crônica dissertativa. A narrativa, que é o exemplo que a gente tem, a Espada, né? Dissertativa, que são opiniões, crônicas narrativo-descritiva, crônica humorística, crônica lírica, crônica poética, crônica jornalística, crônica histórica, crônica ensaio, crônica filosófica. Eu vou enviar, obviamente, que além do vídeo, eu vou colocar também, né, esse PowerPoint no grupo. E caso você tenha alguma dúvida, caso você queira ver, reler novamente, eu vou deixar ele público, tá bom? E aí você pode olhar a hora que você quiser, pode reler. Se quiser ampliar seus conhecimentos, você pode procurar na mídia que você vai encontrar, tá bom? É importante que você amplie os conhecimentos, não fique só esperando um caderno de atividade. Você tem que ir atrás de saber mais, de se informar mais a respeito dos assuntos. O nosso terceiro assunto é processo de formação de palavras.
Só que esse aqui, ele é bem um pouco mais amplo. Então, assim, nosso vídeo já vai ter 15 minutos. O outro, só esse processo de formação de palavras também terá mais uns 10, entre 10 e 15. Então, eu não quero me alongar muito, tá bom? Então, assim, basicamente é isso. Caso você tenha dúvidas, eu vou reiterar aqui e falar novamente, você pode me procurar, que eu estou pronta para isso. Bons estudos, bom trabalho, obrigada. E assista o vídeo, assista novamente. Caso tenha dúvidas, pergunte. Um abraço, beijo!